O jogo patológico é um transtorno que está relacionado aos transtornos de impulso, juntamente com outros transtornos, como a cleptomania, a piromania, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e também o uso de substâncias químicas, a dependência química. Então tem uma relação muito direta com a dependência química, assim, é mais parecida, tem um parâmetro, né? Sim. O jogo patológico, a definição dele, para a gente entender melhor, é assim, é o paciente que ele começa a entrar no jogo de azar, que são vários, loteria, bingo, bicho, até jogos eletrônicos, que vai ter gastos de verbas, né, que vai ser apostado, e ele começa a entrar nesse comportamento, ele vai ter perdas com isso, mas ele não consegue parar. O jogo patológico, quando nós vamos estudar ele, nós temos que ver que existem 3 fases, que é importante destacar isso, porque tem muita gente que talvez ainda não se enquadre ali e vai perceber. Tem a primeira fase, que é a fase inicial, é a fase do ganho. É a fase assim, que ele, pela habilidade, ele começa a ganhar, e ele vai achando que tipo assim, que vai só empolgando com o jogo e vai continuando. Depois começa a fase da perda. Essa fase tem uma importância muito grande, que o paciente ele começa a ter um otimismo que não é real, porque ele começa a perder, mas ele acredita que ele pode ganhar, e com isso ele começa a correr atrás do jogo. Eu perdi, não, mas eu vou ganhar porque eu já ganhei, e ele começa, é aquela coisa, é o ciclo vicioso. E a terceira fase, que é a fase do desespero, é quando ele literalmente ele se perdeu nas dívidas, ele teve um prejuízo ocupacional, familiar, financeiro. Tempo, que às vezes não é só dinheiro, às vezes também é o tempo da vida dele, o convívio social com as pessoas. Convívio social, que é um dos parâmetros para o diagnóstico. E ele começa a ter práticas ilegais, pegar dinheiro emprestado para jogar no jogo, para continuar o vício dele. Jogo. Ele pode até roubar para manter, deixar de pagar algumas coisas que é de casa para direcionar para o jogo. Coisa de suma importância, de extrema necessidade. Por isso o grande prejuízo. E tem pessoas as pessoas que convivem com eles sofrem também. Tem trabalhos que mostram que mulheres casadas com jogadores, ou o contrário, tem maior índice de depressão, de ansiedade, risco de suicídio, porque vê que está se perdendo as coisas dentro de casa, porque o prejuízo é muito grande. Só que tem uma particularidade: o paciente que preenche o critério, ele não vai procurar ajuda. A maioria não procura ajuda. Nossa, e aí, como a gente fazer uma situação dessa? É a questão da família. É a família que tem que ajudar. Amigos, porque a pessoa ela começa a deixar de ter o convívio social, começa a ter prejuízo econômico, prejuízo ocupacional. Prova disso que paciente, indivíduo que é portador do transtorno de jogo patológico, que é autônomo, ele tem mais risco de piorar o quadro dele do que um que trabalha em alguma empresa, por causa de cumprir horários. Então aí como ele não tem aquele horário, ele é autônomo, aí ele fica 1 dia, 2 dias jogando sem parar. O tempo de evolução, assim, o tempo que ele gasta com o jogo é um dos critérios diagnósticos. Outra coisa também é a questão do mecanismo que ele faz, dele ficar pensando no jogo, motivação. A motivação dele. Mas aí, quando você falou da questão da motivação, isso é importante. Por que a pessoa fica dependente do jogo? A relação da dependência do jogo está muito paralela com a dependência química, que vai atuar no sistema mesolímbico de recompensa. Então o mecanismo é muito semelhante. O paciente vai ficar eufórico no momento, vai ter prazer. Exatamente, está muito ligado ao ação cardiovascular, vai ter aumento do cortisol, ele vai ter uma dificuldade na questão de segurar a impulsividade dele, por isso que está relacionado ao transtorno de impulso. E outra coisa, para colaborar com a ideia da semelhança da dependência química, o paciente portador do jogo patológico, ele tem
sintomas de abstinência e tem fissura. A fissura do jogo patológico, ela só não é mais intensa que a fissura do álcool e do tabaco. Para a gente finalizar, as pessoas, então, que têm algum transtorno em casa, conhecem alguém, a primeira coisa, ela tem que buscar ajuda. Tem, assim, com os tratamentos, com esses cuidados que você me apresentou, é possível melhor? É possível a pessoa ser livre desse vício? Porque é um vício, né? É possível ela ser livre disso? Sim. Quando ela procura uma ajuda especializada, no caso a psiquiatria, ela tem uma chance muito grande de ter remissão. E isso que é importante, porque hoje, cada dia que passa, nós estamos tendo mais contato com jogos, tanto pela internet, Eletrônico. bingos. O bingo é uma prova que hoje o perfil do paciente que é portador do jogo patológico está se tornando idoso, e mais em mulheres agora, por causa do contato. Por isso que é comprovado que a legalização desses jogos de azar pode predispor a patologia. É complicado. Terrível. Isso é uma coisa que eu falo assim, nossos representantes políticos têm que tomar cuidado, têm que estudar mais sobre essa questão.